Olá, amigos da Sage Tension, Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. É o dia que o SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Artificial, se torna um produto global, começando a partir de Portugal. E nós tivemos um grande prazer de contar com a Márcia Bastos para dar o pontapé inicial aí em Portugal. Ela vai entrar aí daqui a pouquinho para falar com a gente e nós vamos falar aqui sobre o lançamento do SOIA. O que é o SOIA, Márcio? O SOIA é um sistema operacional com inteligência artificial que a gente está lançando aí em Portugal. Ele funciona através de agentes do ChatGPT e são mais de 50 agentes para que você possa aí usar nas suas empresas em Portugal. A gente está muito feliz em estar podendo começar a expansão do SOIA global por um país que fala a nossa língua e que, por muitos anos, nós nos identificamos como uma segunda terra portuguesa. O Brasil, ao longo dos anos, vem cada vez mais se despontando aí na área de tecnologia. São muitas empresas, o povo está crescendo, o país está crescendo e nós temos muita tecnologia aqui no nosso país. Seja bem-vinda, Márcia. Olá! Está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem também. Agora a gente já está ao vivo, tá? Maravilha! Vamos ver, que bom, deu tudo certo. Eu estava falando aqui sobre o prazer que a gente tem de começar a expansão global do SOIA por Portugal, que é um país que fala a nossa língua, a gente fala português também, então fica mais fácil da gente se comunicar. E é verdade. Vamos dar início aqui. Para quem não conhece a Márcia, se apresenta aí para as pessoas saberem quem você é. Oi, pessoal, meu nome é Márcia Bastos. Eu sou engenheira de formação, mas já tem alguns anos que eu trabalho na verdade, com desenvolvimento pessoal e organização de empresas, por causa da minha experiência que eu venho, de muitos anos trabalhando na área de qualidade em grandes empresas multinacionais. E quando eu quis preparar essa minha mudança para vir para Portugal, na verdade, comecei a preparar o caminho para que eu pudesse trabalhar de forma online, digital, para não ficar presa num único lugar. E aí eu fui estudar várias áreas e acabei entrando para essa área de mentoria e coaching, acabei focando em empresárias, mulheres empresárias, para ajudar elas a crescerem seus negócios, melhorarem e conseguirem fazer uma melhor gestão dos seus esforços, para poder ser mais produtiva na sua empresa e, ao mesmo tempo, poder aproveitar a sua vida pessoal, tendo o equilíbrio e o balanço necessário para ser feliz em todas as áreas da vida delas. Show de bola. Quem é o Márcio Canta? Eu sou o CEO da Sage Tension, trabalho nessa área de marketing, vendas e retenção. Vendas há 38 anos, mas marketing, vendas e retenção juntas há 18 anos. E a gente vem aqui desenvolvendo um trabalho para impactar as pessoas com o uso da inteligência artificial, que é o que está hoje no momento mais latente aí. As pessoas hoje veem a inteligência artificial como ferramenta e ao longo dessa live nós vamos explicar para vocês que não é como ferramenta que deve ser vista a inteligência artificial, e sim como um sistema. Trabalho nessa área ajudando empresas Brasil afora, inclusive para Portugal. Tem um lugar em Portugal chamado Gerês, se eu não me engano. Gerês. Esse aqui pertinho de mim. Então eu fiz uma consultoria para uma pessoa daí, que ele aluga as casas de Gerês para poder fazer o negócio dele é alugar casas como se fosse um Airbnb, só que ele mesmo é que faz, e eu fiz uma consultoria para ele. Então eu já trabalhei para Portugal, tá vendo, Márcia? Tá vendo, aqui pertinho de mim. Essa é uma área que é muito boa, muito bonita, onde tem muita procura, tanto em todas as estações do ano, porque tem as belezas em cada estação. Agora o pessoal vai falar, porque hoje eu tive a notícia que nevou lá ontem, então ontem à noite. Então vai muita gente para lá, com certeza. Que legal.
Então, assim, a gente vai dar início à nossa conversa aqui. Eu queria que a Márcia falasse um pouquinho da experiência dela usando o Soia. Esses dias aí que a Márcia tem usado o Soia, para que ela pudesse contar um pouco da experiência dela aí com o uso do Soia. Eu e o Márcio, a gente teve uma conversa muito boa, né? Conheço o Márcio há muitos anos, a gente foi colega de colégio e a gente, de uma maneira ou outra, a gente sempre manteve contato, né? Então, quando ele começou agora ele terminou de montar o Soia, né? E estava querendo fazer a expansão, a gente conversou e eu comecei a usar o Soia até como teste, né? E para mim está sendo muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu gosto das novidades, eu gosto dessa parte de tecnologia, sempre me interessei e sempre gostei de acompanhar tudo que tem de novo, né? Então, para mim, isso é muito importante. Já vinha usando, né, essa questão de inteligência artificial, mas com o Soia, o que aconteceu? Por ser um sistema integrado, acaba facilitando muito a utilização. Por exemplo, eu comecei a usar, então comecei a fazer meu planejamento estratégico nele, dentro do que ele orientou e deu ideias para eu fazer, eu fui desenvolvendo já outras coisas, como, por exemplo, retomar meu e-mail marketing, que há muito tempo que eu não fazia. Ele me ajudou a montar essa volta, como eu mandar novamente os e-mails, como deve ser falado, que assunto tomar. Então, está me ajudando a montar como eu monto minha rede social, tem me auxiliado, está me auxiliando também a montagem de scripts de vídeos. Então, é muito interessante. Ali a gente consegue fazer planejamento, tudo que eu usei tem me ajudado realmente muito. É muito bom. E eu acho, como o Márcio falou, hoje, né, com a inteligência artificial e com essa questão dos agentes, e montar um sistema como você montou, Márcia, ajuda muito a gente a acelerar, ganhar tempo e ganhar produtividade, que é um dos pontos que eu falo muito, né? A questão de produtividade. A gente sendo mais produtivo, a gente consegue fazer outras coisas que antes a gente não tinha tempo, sem precisar correr atrás de alguém que faça isso para a gente mesmo consegue resolver todos os assuntos. E quanto à dificuldade, Márcia? Você precisou aprender Python, você precisou aprender linguagem de computação, você precisou aprender a programar, você precisou aprender a fazer qualquer coisa? Ou como é que está sendo essa experiência de conversa com os agentes? Não, eu simplesmente, na minha linguagem, no meu jeito de falar, eu vou lá, escrevo qual é a minha dúvida e o que eu pretendo fazer. E se ele ainda falta alguma informação, o próprio sistema me pergunta o que informação mais precisa complementar para ele poder extrair e me dar aquilo que eu preciso. Então, é muito fácil, assim, qualquer pessoa pode usar, não precisa saber. Eu não sei programação, minha engenharia é mecânica, ou seja, não tem programação, na engenharia de programação, nada disso, ou seja, realmente é feito para nós, que empreendedores, empresários, podemos resolver com mais facilidade e mais praticidade os nossos problemas do dia a dia. Sim. Para quem está chegando agora, ou para vocês que estão ouvindo a gente falar aqui sobre agentes e tal, e não está entendendo muito bem o que a gente está falando, vou dar uma pequena explicação aqui do que é o Soia. Você tem o ChatGPT, que é uma LLM, um modelo de linguagem larga, que é uma coisa que você faz uma pergunta, você pede para ele executar uma ação, e ele vai lá e executa, ou então ele te responde uma pergunta, ele cria uma imagem, isso aí é o ChatGPT, é onde você usa o ChatGPT. A maioria das pessoas começam por aí. Isso é usar o ChatGPT como uma ferramenta. A outra forma que a gente tem de usar o ChatGPT é quando a gente cria um agente. Quando eu crio um agente, eu foco aquele agente para resolver uma dor específica. Então, eu falo, você vai ser o planejamento anual, você vai definir como que as pessoas fazem o planejamento empresarial do ano dela. E aí, eu já foquei ele para uma coisa, ele já não está mais pensando em um monte de coisa, está pensando em uma coisa só. E aí, eu pego o meu conhecimento que eu tenho dessa área, insiro dentro do conhecimento do agente, e ele junta o meu conhecimento com o conhecimento que o agente já teria
por conta dele ter acesso aí a vários bancos de dados, a várias coisas da internet, da OpenAI e tudo mais. E aí ele junta esses dois e forma uma coisa só, querendo resolver um problema específico. E aí, em linguagem natural, onde você fala com atendimento ali, ele te faz umas perguntas, só que ele está analisando as tuas respostas. De acordo com a tua resposta, ele vai te levando num caminho para você resolver aquela dor. Isso também é um agente, só que ele é usado para resolver uma dor específica. Agora, o que é um sistema que eu idealizei? Eu idealizei um sistema onde eu tivesse vários agentes, onde eu tivesse um agente que é o cérebro, e ele detecta qual é a tua dor, ele entende qual é o teu problema, e depois que ele entendeu qual é o teu problema, ele vai lá e te dá um agente que é a solução do teu problema, onde ele tá especificamente focado naquele problema que você tem. E é isso que é. Desculpa te interromper, Márcia, que isso é um ponto importante para quem ou está na live aqui agora, ou for escutar esse vídeo depois, entender, porque o sistema, você realmente não precisa imaginar ou achar qual agente que você precisa. Que esse é um ponto que eu acho que é importante, porque o próprio central ali, o cérebro te dá, você informa o que você quer, qual é a sua dor, qual é o seu problema, e ele vai te dizer qual daqueles 50 agentes que tem ali ligados que vão resolver o seu problema. Ou seja, você não precisa nem, na verdade, você não precisa nem entender quais agentes tem ali. Não precisa. Eu quis fazer essa parte aqui, porque isso é um ponto importante para a gente como usuário. Sim. Que não entende de sistema, não sabe de linguagem de programação, que não sabe o detalhe do que cada agente faz. Isso é um ponto muito importante. Pode continuar a sua explicação. Esse aqui é o nosso sistema empresarial. Foi aqui que surgiu tudo que eu montei até agora. Porque eu tinha uma metodologia de marketing, vendas e retenção para ajudar as empresas a usarem isso dentro das suas empresas. Mas eu precisava adequar aquilo que era já ultrapassado para a inteligência artificial. E foi aí que eu tive a ideia de ter um cérebro. O que é o cérebro? O cérebro é como se fosse a inteligência artificial. Ela conecta todas as áreas das empresas. E aí, quando ela conecta todas as áreas, eu tenho ela no centro. Então, eu tenho a IA como conexão de todas as áreas. Então, é um sistema por quê? Porque eu criei um agente cérebro que ele diagnostica qual é a tua dor. Então, você tem a dor de contratação de pessoas, você tem dor de falar de desenvolvimento pessoal, ele vai te acionar o agente de pessoas. Além do agente de pessoas, nós temos aqui toda a parte de desenvolvimento pessoal, onde eu criei vários agentes para ajudar nessa parte de desenvolvimento pessoal, que seria o Mente Universal, criador de decretos, coach de alta performance, orquestrador de time, mentor obstinado, mentor de propósito, liderança estratégica, autoridade com estratégia, e depois você vai definir para quem você vende. Aí vem também ligado a pessoas, mas aí quem é a tua persona, criador de persona, mapeador estratégico, liderança estratégica, autoridade com estratégia. Então, essa forma que a gente tem hoje, a gente tem um cérebro central, onde ele vai diagnosticar através de uma conversa qual é a tua dor e vai te indicar o agente que resolve. Então, pessoas é um agente, processo é outro agente, estratégia é outro agente, ferramentas é outro agente, distribuição é outro agente, retenção é outro agente. Isso forma o lado esquerdo do cérebro, que eu chamo de pilares da nossa metodologia. E do lado direito, nós temos as ferramentas de tração, que são OKR, que também é um agente, HeavyOps também é um agente, OKR, metas e objetivos, HeavyOps, a parte de receita operacional, DevOps, a parte de tecnologia, Growth, a parte de crescimento, GTM, Go-to-Market, a área de você integrar marketing, vendas e retenção, e Data Intelligence para te ajudar a entender os dados de tudo isso que é gerado aqui para você tomar decisões. Então, foi baseado nesse modelo aqui que nós desenvolvemos todos os agentes do Soia. E aí, a Márcia, ela trabalha nessa área aqui, desenvolvimento pessoal. Essa é uma área importante na minha visão, Márcia, porque as pessoas, antes delas começarem a trabalhar a empresa, antes dela fazer qualquer coisa, ela tem que estar com o foco dela bem definido. Ela tem que estar com a mentalidade dela bem definida, ela tem que estar olhando para aquilo que vai incomodar ela e poder superar esses desafios, porque senão ela acaba desistindo no começo do negócio. E aí entra a tua área. Me fala um pouquinho da tua área e o que você visualizou nesses agentes de desenvolvimento pessoal aqui.
Na verdade, o que acontece é que todas as outras áreas vão ser influenciadas pela parte sua de desenvolvimento pessoal. O que eu digo é que o seu negócio só cresce quando o seu desenvolvimento pessoal também se expande. Para haver expansão da sua empresa, você tem que expandir o seu conhecimento. Então, tudo começa dali. A gente tem que estar o tempo todo vendo o que falta no nosso desenvolvimento pessoal para que a nossa empresa possa crescer. E hoje, nessa nova fase que eu estou de mentoria para empresários, eu estou exatamente ligando essa parte do desenvolvimento pessoal junto com a parte do desenvolvimento de processos nas empresas. Então, aí eu vejo como é incrível quando a pessoa se desenvolve naturalmente, o negócio se desenvolve também. Então, é fundamental. É fundamental o desenvolvimento. Por isso que a gente fala que o aprendizado tem que ser contínuo e constante, porque se a gente quer que nosso negócio esteja sempre em crescimento, a gente também tem que estar nos desenvolvendo, né, constantemente. Eu vejo isso já há bastante tempo, mas eu tive que me desenvolver como profissional nessa área não só na área de aprendizado e conhecimento e aplicação da parte operacional, mas também me desenvolver como líder, me desenvolver como pessoa que está na frente do time, que está orquestrando um time, que está organizando como que a empresa funciona e montando equipes. Então, tudo isso me levou a começar a ter dificuldade em entender determinadas ações que eu tinha. Uma dessas ações que eu tinha eu sou um cara muito reativo, então eu faço as coisas muito rápido, depois eu vejo, volto lá e aparo as arestas. O problema disso é que, por um lado, é bom porque vai fazer as coisas mais rápido, por outro lado, é ruim porque a gente acaba se acostumando que tudo tem que ser rápido. E cada pessoa que a gente coloca na nossa empresa, ela tem o tempo dela, ela não tem o tempo meu, ela tem o tempo dela. Então, eu tive que aprender a entender que cada um tem o tempo de fazer as coisas, cada um tem sua própria visão de mundo. E aí comecei a estudar um livro chamado A Sabedoria do Eneagrama. Inclusive, em vários agentes desse aqui, eu coloco a sabedoria do Eneagrama. Por que quer dizer isso? É uma estrela de 9 pontos, onde tem todas as personalidades e você entende qual é a personalidade daquela pessoa. E agora eu não preciso mais estudar o livro da sabedoria do Eneagrama igual eu fiz, ler o livro, interpretar o livro e colocar o livro em ação para poder entender como é que os colaboradores são. Eu agora tenho o livro, os conhecimentos do livro dentro de um agente que ele vai diagnosticando junto com as respostas e entendendo qual é o tipo de personalidade que você tem. E aí isso vai me ajudar muito a entender quais são os clientes que eu quero trabalhar, quais os clientes que eu não quero trabalhar. Eu vou definir a minha persona pelo comportamento também, não só pelas características físicas, não só pelas características de trabalho, mas também pelas características comportamentais, porque tem pessoas que nós não vamos conseguir trabalhar juntos, então essas pessoas já procuro não atrair essas pessoas para falarem comigo, porque eu não quero nem dizer, eu não quero trabalhar com você. Não, eu tento buscar pessoas através da definição da persona, pelo perfil comportamental, para eu entender que aquelas pessoas que eu quero trabalhar, eu estou atraindo para o meu negócio. Tudo isso foi pensado e colocado nos agentes. Então, os agentes, eles são únicos, porque não tem outro Márcio Canto para poder criar o conhecimento que o Márcio Canto tem durante 18 anos e colocar dentro desse agente. Por isso que ele é único. A pessoa pode fazer um agente parecido? Pode. Ela pode copiar o que eu estou fazendo? Pode. Mas ela não vai me copiar, porque eu é que estou colocando meu conhecimento, meu entendimento, minha estratégia, meu estudo, tudo que eu tenho dentro desse agente. E o agente ele vai ativar quando você começar a conversar com ele, ele vai levar esse conhecimento até você e você vai aplicar o conhecimento. Você não vai precisar ter videoaula, você não vai precisar de e-book, você não vai precisar de curso, você não vai precisar de mentor. Você vai ter um mentor de bolso 24 horas por dia, 7 dias na semana, para te ajudar em todas essas mais de 50 áreas que eu coloquei aqui dentro desses agentes. Então, é verdade, mas isso que você falou, que tudo começou para você solucionar as suas próprias dores, e isso é a verdade. Todo o processo começa para solucionar. Nós somos sempre o nosso primeiro caso.
primeiro case, né? Tudo começa com a gente. Então, foi exatamente o mesmo caminho que aconteceu comigo. Eu comecei o quê? Eu queria empreender, queria ter um negócio próprio, não sabia como, não sabia como é que era, eu não tinha esse exemplo dentro de casa, e eu precisei ir atrás de informação e ver como é que funcionava. Então, hoje, o que eu faço? Essa experiência toda também que eu tive, todo esse meu caminho, é o que eu faço para encurtar o caminho de quem trabalha comigo. Então, é sempre assim, sempre nós somos nosso primeiro case, porque são as dores que a gente vê, que a gente passou, que a gente sentiu e que a gente não quer que os outros passem. A gente quer ajudar as pessoas a não terem as dificuldades e não tropeçarem nas pedras que a gente teve no nosso caminho. Esse é o nosso grande objetivo. Não interessa a área que a gente trabalhe, o objetivo é sempre esse, ajudar o nosso cliente a ter um caminho mais tranquilo que o nosso. Engraçado isso que você está falando, porque nessa área que a gente atua, muitas empresas de varejo e por aí vai, essas empresas elas estão focadas, né, agro, elas estão focadas no negócio delas, elas estão resolvendo o problema do negócio delas. Sim. Nós não resolvemos o negócio nosso, nós resolvemos o problema do cliente do nosso cliente. Nem é o problema do nosso cliente. O problema do nosso cliente é o nosso problema, que a gente tem que ajudar ele, mas a gente ajuda ele a resolver o problema do cliente dele. Então, a gente está o tempo todo pensando como que a gente ajuda o cliente a atender melhor o cliente dele. Como que a gente ajuda o cliente a ser melhor com o cliente dele. Então, só que assim, se você me contratar como mentor, eu vou estar ali 1 hora com você, 2 horas por semana, e aí vou te dar algumas dicas, vou te falar o que você tem que fazer. Antes eu te mandava um PDF, tu tinha que ler, interpretar e agir. Depois eu te mandava um vídeo, você tinha que assistir. Aulas, assistir, às vezes 15, 20 horas em vídeos de aula. E agora não, agora você não precisa mais disso, porque o agente já tem o conhecimento dentro dele. E esse conhecimento dentro dele, ele vai te ajudando imediatamente, como você falou ali. Ele me ajudou, essa frase para mim ficou marcante. Ele me ajudou a voltar a fazer as minhas... envios de e-mails para meus e-mails marketing. Exatamente. Me mostrando como que eu fazia para fazer isso. Então, ou seja, além dele identificar o problema, você não está fazendo e-mail marketing, é o problema. Ele está te dando a solução. E além da solução, ele está te dando os textos para você colocar dentro dos e-mails. E num ponto importante, porque nós, afinal, não interessa a área que a gente trabalha, a gente no final tem que ter vendas, senão a gente não consegue prestar o nosso serviço. Então, era uma maneira de reativar já listas de contatos que eu tenho já antiga e está aqui. Por que eu não tenho usado? Entendeu? Às vezes por falta de tempo, por falta de ação, por falta vou ter que pensar no e-mail para voltar. O que eu vou falar para resgatar? Vão, de repente, receber e-mail de mim de novo. Então, ou seja, rapidamente me ajudou isso e pronto. Isso que você está falando aí, está dentro dessa área aqui, retenção. O que é retenção? O nome da nossa empresa é Sales Retention, retenção de vendas. Às vezes a gente fica se preocupando em fazer campanhas de mídia paga. Nós também temos um agente que te ajuda a fazer as campanhas de mídia paga, para trazer novas oportunidades. Mas nós esquecemos de olhar para as oportunidades que nós já atendemos, para as pessoas para quem nós já vendemos. E nós esquecemos... E esse ponto é fundamental, Márcio, que você trata ali, muito bem tratado, porque, na verdade, essas pessoas que já estão com a gente há muito tempo são pessoas que já conhecem, já nos acompanham há muito tempo, sabem como é que a gente é, sabem como é o nosso trabalho, e é muito mais fácil a gente vender um produto novo para essas pessoas, em vez de ficar procurando, gastando energia para pessoas novas. Tecnicamente, a gente fala assim, vender para retenção, para base de clientes, o custo de aquisição é 0, o CAC é 0. Por quê? Porque você já é teu cliente, ele já está na tua rede, ele já experimentou o teu atendimento, ele já falou contigo. Então, só que às vezes as empresas esquecem aqueles clientes lá no cantinho do arquivo, lá dentro do arquivo fechado, que está empoeirando lá e pegando e com teia de aranha, e lá que está o dinheiro, porque lá você tem vendas de cross-sell. O que é isso? Vendas de outros produtos que não são iguais àquele que você vendeu, mas que você pode vender para esses clientes.
você tem venda de upsell, quer dizer, o cliente comprou um nível, agora você dá um outro nível para ele, o próximo nível, com ticket médio mais alto, com mais entrega, a gente chama isso de upsell. E se o cliente está num nível que ele está te pagando alguma coisa, mas ele não está satisfeito com aquilo, ou então aquilo está sendo muita coisa para ele, você pode trazer ele para baixo de um nível e vender um outro produto mais barato para manter ele na tua rede de clientes, e depois você fazer outro upsell na frente, mas você faz um downsell, você traz o cliente para uma camada abaixo para poder ele manter, para você não perder. O mais importante na venda recorrente, nessas vendas recorrentes, é a gente não perder o cliente, que a gente chama no mundo aqui de churn. Você não tem um churn, você não perdeu o cliente da tua base. Quanto mais clientes na tua base você colocar, mais clientes você vai ter de indicação, mais clientes você vai ter satisfeitos defendendo a tua marca, mais clientes você vai poder vender outros produtos para esse cliente. Então, essa visão de olhar para o cliente e a parte de retenção é o que formou a nossa metodologia, que me fez montar uma coisa que eu chamo de troféu de marketing com foco em vendas, que ao invés de ter um funil que termina na venda, eu tinha uma outra parte embaixo que formava o desenho de um troféu com uma alcinha que ligava no relacionamento, onde a gente tem ali a retenção de vendas, que é trabalhar. Aí você vai fazer pesquisa de NPS, Net Promoter Score, para entender o índice de satisfação do cliente. Você vai fazer essas vendas de cross-sell, upsell, downsell. Você vai ter a oportunidade de fazer um pós-venda para essa pessoa. Você vai ter um trabalho de CS, Customer Success, que é o sucesso do cliente. Tudo isso está envolvido, tudo isso faz parte do negócio, mas como que eu aplico isso? Conversa com o nosso agente, que ele vai te ajudar a aplicar tudo isso que eu estou te falando aqui, porque ele foi desenhado para isso. Então, além disso, além desse sistema que eu mostrei ali, que era o sistema empresarial, a gente tem uma forma de venda que chama lançamento digital. E aqui, muitas pessoas querem fazer os lançamentos, mas se perdem, não entendem muito bem como fazer. E aí, o que a gente fez? A gente criou um mapa do caminho que a pessoa precisa percorrer para fazer um lançamento. Eu chamo mapa 10, medalha 10K, porque é essa medalhazinha aqui do Hotmart que você ganha quando atinge 10 mil reais em vendas. E aí a gente tem uma medalha dessa aqui, eu quero que você ganhe também 10 mil reais em vendas. Para isso, você vai usar o cérebro de lançamento agora, que ele vai pensar só em lançamento, vai diagnosticar em qual área do mapa você está e vai te ajudar. Cada uma dessas etapas que tem no mapa tem um agente aqui para te ajudar a fazer lançamentos. Eu não sei, Márcia, você já tentou fazer lançamentos, você já fez? Qual a tua experiência? Olha, com lançamento eu já estudei um pouquinho isso no passado, e eu sei que você vê que as pessoas vendem os treinamentos, né, para fazer lançamento digital, que são valores altos, né, e são processos complicados, né, muito processo, não é simples. E o que acontece agora, eu ainda não usei esse agente, ainda não cheguei lá, mas pelo que eu estou vendo, minha experiência com os outros agentes, eu acredito que seja muito mais simples por aqui. Primeiro que já tem todo o conhecimento, porque a forma como é que a gente faz hoje, né, até então, como é que era? Você tem que fazer um treinamento, um curso de fórmula, né, para fazer um lançamento, e são muitas horas, aquilo que a gente falou antes, muitas horas de curso, muita coisa para fazer, e quando você chega num ponto, você já esqueceu, você tem que voltar lá atrás para assistir de novo a aula. Então, o tempo, delta T, que você tem que investir para fazer um lançamento, além do esforço, né, é muito grande. Então, aqui, pelo menos, nesse processo de ter um agente que te orienta passo a passo para fazer um lançamento, você tira esse delta T grande de assistir horas de vídeo. Você só vai ter a atividade para fazer. Você não vai precisar ficar lá horas e horas e horas assistindo e esqueceu, tem que voltar lá, assistir de novo. Você não precisa disso. Você só vai ter o seu trabalho para fazer, a sua atividade, as atividades. Então, ou seja, vai facilitar, sim, grandemente. Nós estamos numa época muito mágica, porque ao invés de eu ter que interpretar aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou vendo de vídeo, aquilo que eu estou vendo, aquilo tudo, a inteligência artificial como sistema, que poucas pessoas estão enxergando isso como sistema. As pessoas enxergam como ferramenta. Mas enxergar como sistema significa o seguinte:
é eu pegar e falar com o agente cérebro que eu quero fazer um lançamento de um produto tal, assim assado, e ele vai começar para mim. Para quem você quer vender? Cria persona. Aí você vai lá no criador de persona e cria persona. Quem é a persona? É a pessoa para quem eu quero vender que tem um problema que eu resolvo. E aí, se eu errar isso aqui, eu errei todo o lançamento. Nada daquilo que eu fizer para frente funciona. Por quê? Sim. Se eu falar com a pessoa errada, eu não vou vender nada. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas erram porque elas não definem a persona certa. E agora a gente tem um agente que vai te ajudar a definir a persona com o comportamento dela também embutido, para você saber o que você tem que fazer. Depois você tem os funis e lançamentos, depois você tem as narrativas estratégicas. Todo o texto que você vai escrever, ali dentro tem todas as estruturas que eu uso aqui para fazer as narrativas. O que são as narrativas? São os textos. Então, eu quero texto para colocar na página de vendas, ele me dá. Eu quero texto para botar na minha rede social, ele me dá. Eu quero texto para colocar nas mensagens do grupo do WhatsApp, ele me dá. Do grupo do Telegram, ele me dá. Para as postagens que eu tenho que fazer durante o período de lançamento, ele me dá os textos. Ou seja, eu agora tenho um agente que está me dando todos os textos focados naquele produto que eu quero vender. E isso aí, para mim, é mais revolucionador do que qualquer outra coisa, porque se antes eu tinha que perder 18 anos para aprender o que eu aprendi, agora com 50 agentes você tem todo esse conhecimento de 18 anos que eu demorei para adquirir dentro dos agentes. Essa aqui que é a medalha, Márcia, ó. Isso aqui a gente ganha do Hotmart quando a gente faz 10 mil reais em vendas. Aqui está o logo da Hotmart, ó. É um marco, realmente. Para ter essa medalha, você não compra ela, você não tem como você comprar. Ela é dada pelo Hotmart porque você conquistou essa medalha por fazer 10 mil reais em vendas. E 10 mil reais em vendas é um marco. Uhum. Eu vou te falar, foi uma venda que eu fiz 10 mil reais. Como assim, Márcio? Uma venda, porque eu tinha uma consultoria que custava 12 mil reais. Eu dei um desconto para a pessoa de 10%. E ela me pagou R$10.800. Com essa venda, eu ganhei essa medalha. Fora todos os outros cursos, as outras coisas que eu vendo que estão somando para chegar na placa de 100 mil. Ainda não cheguei, mas se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Então, assim, por que eu quis botar o título desse mapa da medalha 10K? Porque é viável, é possível. Se você tem um modelo, se você tem um plano, se você tem um produto, se você tem um serviço, alguma coisa que você quer vender por lançamento, aqui está o mapa para você chegar até a venda de 10 mil reais. Depois que você vendeu 10 mil reais, você vai ter que melhorar algumas outras coisas para vender 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão e por aí vai. Ah, Márcio, mas eu não consigo vender 1 milhão. Volta lá atrás no nosso desenvolvimento pessoal e conversa com o nosso agente Mente Universal, que ele vai te provar que você consegue. Porque é para isso que ele existe, para fortalecer teu pensamento, para poder botar você com um pensamento milionário que não tem limite. Você não tem limite, você não tem limite. O limite que você tem é que você impõe. Você que impõe o seu limite, não é o limite que existe. Então, isso aqui é um desenvolvimento... o mapa da medalha é para você vender um produto através de lançamento e você tem todas as etapas, passo a passo, para te ajudar a entender como que você faz para chegar lá no final e abrir o carrinho e vender um produto ou serviço através de um lançamento. Isso realmente é incrível, Márcio. E eu acho assim, que é importante que hoje em dia as pessoas ainda têm assim, muito receio, né, da inteligência artificial. A gente vê as pessoas falando, vai roubar meu emprego, vai acabar com vários postos de trabalho. As pessoas não têm que ter esse medo. Porque hoje, quem tiver ali aberto a usar isso a seu favor, a usar isso na sua atividade, não precisa ser o dono do negócio, mas se você é um funcionário de uma empresa que você usa bem a inteligência artificial, você vai estar na frente dos outros. Esse é o lance. A gente tem que usar isso para nos ajudar. O que eu penso é o seguinte, você não vai perder o teu emprego para a inteligência artificial. Mas você vai perder o teu emprego para quem sabe usar a inteligência artificial melhor que você. Exatamente, falou muito bem, exatamente isso. Porque a inteligência artificial precisa da pessoa. Tem que ter alguém ali por trás, pedindo, orientando, sabendo o que pedir e sabendo depois ir complementando a informação. Então, precisa da pessoa.
Mas então vai estar na frente quem souber bem utilizar esse sistema, essa inteligência artificial que a gente tem à nossa disposição atualmente. Exatamente isso, porque ela é como se ela fosse uma força propulsora do teu conhecimento. Porque o que a gente está fazendo com esses agentes aqui é nada mais, nada menos do que pegar o conhecimento da inteligência artificial que ela tem, potencializar com a minha experiência, porque a experiência ela ainda não tem. Exatamente. A inteligência artificial nasceu em 1950 com Turing lá atrás, mas ela só foi difundida mesmo em 2022, quando lançaram o ChatGPT. Aí ela popularizou. E aí vieram outras LLMs, como Gemini, Claude, DeepSeek e por aí vai. Todas essas outras LLMs e mais o ChatGPT estão vindo desde 2022 para cá com o uso massivo das pessoas, no mundo inteiro, crescendo muito rápido e aprendendo muito rápido. Só que não é a inteligência artificial propriamente dita que vai tirar o emprego das pessoas, mas quem souber usar melhor a inteligência artificial naquela área vai ter vai ser como se fosse assim disparadamente melhor do que a outra. Por quê? Porque ela está tendo o auxílio da inteligência artificial para potencializar o trabalho que ela já faz com a experiência dela. Exatamente. Por isso que eu falo, precisa do ser humano, precisa da gente. Sim. A pessoa que tem que ter essa visão de estar ali, começar a usar e saber usar a seu favor. Isso é que é importante. Agora, eu também não posso ficar refém de não falar alguma coisa que eu vejo também. Em algumas áreas, vai tirar o emprego das pessoas. Você tem hoje coletadoras de maçã que vem uma máquina, os drones vão sobrevoando as macieiras, o drone, por reconhecimento de padrão, vê que a maçã está vermelha, vai com o bracinho lá, pega a maçã e joga no carrinho. Essas pessoas que coletavam as maçãs perderam seus empregos para a inteligência artificial. Sim, mas esse desenvolvimento é natural, assim como antigamente a gente andava de charrete a cavalo e veio o carro e mudou. Então, isso não tem jeito. Antigamente, não muito, quando a gente era adolescente, fazia-se aula de datilografia. A única diferença... a máquina de escrever. Então, aqueles grandes escritórios tinham centenas de secretárias para ficar datilografando. Então, isso é o desenvolvimento e a modernização normal que acontece. O importante é a pessoa ter a visão do que está acontecendo. Uma coisa que eu gosto de falar, não tire o foco. Você está com o foco do seu negócio, ok, mas não tire o foco do que acontece à sua volta. Você tem que saber o que está acontecendo à sua volta para você não ficar para trás. O grande exemplo foi a pandemia. A pandemia, quem viu logo o que estava acontecendo e se adaptou, ainda ganhou dinheiro muito mais durante a pandemia. Quem se segurou e não acreditou, não, vai melhorar, atrasou e muita empresa teve que fechar por causa disso. Eu cresci 1.500% do meu faturamento na pandemia, porque eu estava num lugar certo, na hora certa, preparado para aquilo que aconteceu. Claro que eu não estou falando aqui das perdas que a gente teve na pandemia, foi horrível, não queria não isso nunca. Mas o que as empresas demorariam 10 anos para fazer, que é se digitalizar, na pandemia elas se viram com a necessidade para ontem de se digitalizar. Imagine aqui em Portugal que a questão da digitalização e as empresas estarem online, estarem na internet, estava muito atrás do que é no Brasil. Então, aqui, gente, foi impressionante e foi muito rápido. Assim. Sim, porque o que ia acontecer dentro de 10 anos, aconteceu dentro de 1 ano. As empresas correndo atrás para entender como é que fazia para vender um produto digital, como é que fazia sem poder ir na rua, como é que fazia para entregar, como é que fazia para fazer isso, para fazer aquilo. As empresas que não estavam preparadas para vender no digital precisaram se adaptar. As empresas que eram restaurantes, que as pessoas não podiam ir até o restaurante, que elas precisavam comprar comida e ser entregue, precisaram se adaptar. As farmácias, as coisas já tinham alguma coisa de entrega, mas aquelas empresas que não tinham nada de entrega na casa das pessoas tiveram que se adaptar. Então, uma das palavras que eu mais uso aqui nesse momento é adaptabilidade. Você tem que se adaptar dependendo do que está acontecendo no mundo.
E o que a gente está oferecendo aqui, Márcia, o próprio ChatGPT falou para mim que ainda não existe um sistema operacional com inteligência artificial que usa os agentes dessa forma que a gente está usando e oferecendo para as pessoas aqui. Como se fosse uma conversa, como se fosse um indicando o outro, um agente indicando o outro, um agente entendendo o que o outro é melhor para fazer por você naquele momento e ele te indicar aquele outro agente. Então, isso ainda não existe. Daqui a pouco vai ter um monte desses sistemas aí. Mas a gente tem a possibilidade de ser os primeiros a lançarem isso para que as pessoas possam entender como que elas podem usar a inteligência artificial para melhorar a parte de marketing, vendas, retenção e outras áreas. Eu estou aqui com a tela aberta aqui, vou compartilhar a tela aqui. Ó. Esse aqui é o nosso agente de LinkedIn Sales Navigator. Muitas pessoas querem entender como usar o LinkedIn. E o Sales Navigator, que é uma ferramenta que tem dentro do LinkedIn, que é paga, que ela tem mais filtros, mais possibilidade de você achar as pessoas, mais possibilidade de você entender o que são contas, o que são empresas, o que são leads, o que são pessoas dentro, quais são os cargos. A única plataforma que eu vejo hoje no mundo que tem condições de você entender como você procurar a tua persona pelo cargo dela dentro de uma rede social é o LinkedIn. Então, você precisa ter entendimento que o LinkedIn é importante para você. O LinkedIn é importante para você entender como que você acha a tua persona. Você mesmo usa muito o LinkedIn, Márcia. Você pode falar um pouco para a gente aí da tua experiência com o LinkedIn? Olha, eu, na verdade, eu quero usar... Um dos projetos meus agora, para esse próximo ano, é com a ajuda do SOI, utilizar mais o LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma ferramenta muito boa para a gente que trabalha com empresas, principalmente, né? Empresas, empresários. E é uma ferramenta que é totalmente diferente, é uma rede social totalmente diferente das outras, onde ali a gente está focado em trabalho, e a gente consegue ali exatamente achar a empresa que a gente quer, consegue achar a pessoa que está naquela função que a gente precisa. Então, o LinkedIn, para quem sabe utilizar bem, é uma ferramenta, sim, sensacional. E eu vou dizer... O último, quando eu ainda trabalhava como funcionária de empresa, o último emprego que eu tive, me acharam no LinkedIn. Sim. Então, ou seja, as empresas de RH estão todas ali. Então, realmente, é muito utilizado em diversas áreas dentro da empresa ali. E no nosso caso, hoje, como empresários que a gente quer achar as empresas e precisa de um cargo específico, facilita demais. Não é uma informação que você vai achar em outra rede social. Muitas pessoas veem o LinkedIn como uma ferramenta de currículo. Ainda acha que o LinkedIn é só para isso. Na realidade, hoje o LinkedIn ele tem os maiores líderes dos mercados, ele tem as pessoas que se destacam, eles têm os creators, eles têm as pessoas que são normais ali, que não são criadores, ela tem os top voices, são pessoas muito relevantes dentro da rede. Uma coisa que eu venho aqui até contestar um pouco é a entrega das redes sociais é ridícula. Enquanto você não paga para você poder aparecer, a entrega é ridícula, porque ela vai por engajamento e muitas vezes por engajamento as pessoas que não te conectaram recentemente, elas não vão ver teus posts, elas não vendo teus posts, elas não engajam, não tem engajamento, não tem visibilidade, não aumenta a visualização. Não, e eu digo que cada vez mais está... Eles vão encurtando. Eles vão encurtando o teu alcance para você pagar e aparecer para as pessoas. Exatamente. E aí, para você pagar, aí está aqui. Ó. Márcio, eu não sei fazer as campanhas no LinkedIn Ads. Aí, eu pensando nisso e pensando nas pessoas que precisam usar o Meta Ads, pensando nas pessoas que precisam usar o Google Ads, o LinkedIn Ads, o TikTok Ads, você não sabe usar. Aí antes você tinha que fazer o quê? Assistir o Pedro Sobral fazendo 1000 aulas para você aprender como é que você faz para entender sobre Meta Ads. Eu mesmo escuto o Pedro Sobral desde 2017, eu já não sei nem mais quantas horas eu escutei ele falando. Estudei o Tesman para aprender sobre Google e sobre Meta Ads. Estudei o Dennis Yu, que é um americano, também para entender como que a gente entendia a metodologia $1 a day, que é $1 por dia. Depois que eu fui entender, quando eu comecei a entender, é que o mínimo que pode gastar no conjunto de anúncio é $1. Por isso que a metodologia dele chamava $1 a day. Então, assim, a gente começa a entender tudo isso estudando, aprendendo, lendo
coisas, vendo videoaulas, assistindo webinars e tudo mais. Só que agora você tem um agente que está do teu lado. Você tem uma dúvida, você vai lá, copia a tela, cola nesse agente e fala, o que eu faço aqui? E ele vai te explicar passo a passo o que tu faz ali. Ele vai te dar o objetivo da campanha, ele vai te dar qual público você tem que ter em mente para poder fazer a tua campanha, ele vai te dar o texto, vai te dar o criativo, ou seja, acabou o problema as tuas dúvidas agora são resolvidas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Basta que você abra o agente que te ajuda a fazer as campanhas, que chama arquiteto de campanhas. Márcia, você já teve dificuldade em fazer campanha de mídia paga aí? Olha, no sistema ainda não cheguei lá, mas eu já tive no passado. Ou seja, uma vez eu fui tentar fazer no Google, para mim foi impossível. Foi impossível. Achei dificílimo. E agora você vai falar assim... Meta ainda é mais fácil da gente fazer, mas, claro, só quem entende bem de meta que consegue fazer as melhores campanhas. Sim. A gente, assim, consegue fazer um básico, né? O Google Ads, ele anuncia na rede de pesquisa para quando você vai comprar as palavras-chave. Você compra as palavras-chave e aí, quando a pessoa digita a palavra-chave no buscador do Google, aí você paga pelaquela palavra, você aparece nos 4 primeiros resultados ali de patrocinado, e aí você vai ser visto ali na primeira página. E também tem como você fazer as campanhas em stream. O que é isso? É você aparecer no YouTube. E aí você faz os videozinhos de começo de YouTube, aí tem vários formatinhos lá. Mas é complicado, é complicadinho para fazer isso. Mas como é que eu faço? Copia a tela, colo no agente e fala, gente, me ajuda a fazer isso. Agora é mais fácil. Acabou. E ele vai te dando passo a passo. E não é só para fazer campanha. Nós temos aqui agentes que te ajudam no N8N, Make, Zapier, porque existem os nós. O que são essas ferramentas que eu acabei de falar agora? São ferramentas onde você integra, são integração. Só que antes você fazia as integrações de ferramentas. Agora você faz a integração de ferramentas com o uso de um agente. E esse agente que fala com as pessoas e as outras ferramentas integram nesse agente para ele poder te ajudar. Só que eu pensei assim, nós temos um agente super moderno que faz o entendimento daquilo tudo, mas se eu integrar, por exemplo, no atendimento do WhatsApp, a conversa depois é jogada numa planilha. Aí peraí, eu tenho um negócio super moderno que liga numa API do WhatsApp e aí eu jogo numa planilha, volto lá em 1980 para poder entender isso. Aí não. O que a gente faz hoje? Nós temos uma ferramenta onde essa ferramenta ela te diz ali quem é a pessoa, ela te mostra a conversa, ela integra o WhatsApp com o agente, e isso tudo faz o atendimento para as pessoas, para as empresas, de forma que a pessoa fala com o agente através do WhatsApp e a conversa fica registrada, não só para o WhatsApp, mas para o WhatsApp, para o Telegram, para o Instagram e para o Facebook. Ou seja, então, essa plataforma ela ajuda a gente a fazer essas conversas com essas pessoas através do agente, mas registrando em uma ferramenta que, com um único apertar de botão, eu jogo ela para a minha ferramenta de CRM e eu já começo a fazer o atendimento, acompanhamento da venda através de CRM por uma conversa que eu tive no WhatsApp através de uma ferramenta que já está ali pronta para isso. Então, ou seja, eu não uso mais Make, Zapier para fazer esse tipo de atendimento ao cliente. Eu uso uma outra ferramenta, mas que faz esse mesmo caminho aí dessas outras ferramentas. Uhum. Aquilo que você estava falando antes, você estava falando que lá no LinkedIn a gente consegue buscar as empresas. Então, isso. A gente tem um agente de ABM, Account Based Marketing. O que é isso? Eu antes procurava pessoas que eu quero vender. Mas o ABM, ele procura empresas. Ele procura qual é a empresa, tipo de empresa que eu quero vender. Lógico que atrás de uma empresa tem uma pessoa, mas quando você procura pelas empresas, lá no LinkedIn, por exemplo, na parte do Sales Navigator, eu tenho a parte de contas e eu tenho a parte de leads. Leads são as pessoas, contas são as empresas. Uhum. E lá tem as empresas. E dentro das empresas tem as pessoas e tem o cargo das pessoas. Quem é o decisor, quem é o CEO, quem é o diretor, quem é o gerente disso, gerente daquilo. Está todo mundo lá dentro, fácil de você achar. E para essa parte de ABM, é como se fosse você procurar pelas empresas
e depois que você procurou pelas empresas, você conseguir falar com essas empresas através da pessoa que é representante daquela empresa. Então, esse agente de ABM, ele faz isso por você entender como que você faz para... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar o dia inteiro aqui. Como que você faz para encontrar as empresas e conversar com essas empresas e o que você tem que fazer para poder falar com essas empresas. Do lado aqui, a gente também tem um que é o treinamento de secretárias. Isso aqui, eu tenho certeza que a Márcia já deve ter ajudado muitas pessoas a atender e como que elas se posicionam para fazer o atendimento. E agora a gente desenvolveu isso através como se a secretária fosse um pré-vendedor. Ele ajuda ela a entender o que ela precisa falar, o que ela precisa fazer, porque geralmente as secretárias, ela não é quem vende, a secretária é quem agenda a pessoa para conversar com o especialista, que geralmente é o vendedor. O advogado vai cuidar do caso, o dentista vai cuidar do dente, o médico vai cuidar do problema, e assim por diante. O papel da secretária é agendar o atendimento. E é isso que ela não tem, às vezes, esse entendimento, como que faz isso. Aí a gente criou um agente para ajudar as secretárias a terem melhor entendimento do que elas precisam fazer para agendar essas horas aí com as pessoas. Conta um pouquinho para a gente, Márcia. Já teve experiência de treinar secretária, de falar Sim, sobre secretárias? já tive essa experiência, até porque as pessoas, às vezes a própria secretária não entende que ela é parte da venda, porque ela é o primeiro contato que o cliente, o paciente, dependendo do tipo de negócio que for, que é a primeira pessoa que tem contato. Então, se o contato ali, se o primeiro contato não for bom, a pessoa já não vai agendar mais, por exemplo. A Renata Centurion, da Winning by Design, ela tem uma frase que eu achei muito interessante. Não sei se é dela, mas foi dela que eu escutei. Ela disse que a gente não tem uma segunda chance de ter uma primeira boa impressão. É verdade, essa frase é famosa, Então, também não sei de quem falou. A primeira boa impressão é a secretária. Ela que vai dizer o alô, e aí se esse alô for num dia que a secretária está irritada e não quer atender ninguém, que brigou com o patrão, o cliente vai sentir isso na mesma hora. Então, ela tem que estar preparada para atender o cliente com uma padronização, para que ela tenha o mesmo padrão de atendimento. E aí ela consiga levar aquela pessoa para chegar até o consultório, o escritório, seja lá o que for. Por isso que é importante, o papel da secretária é fundamental nas empresas que têm a secretária, normalmente praticamente todas têm, porque é importante ela saber, ela tem que saber muito bem quais as atividades que a empresa tem, ou que o consultório tem, porque ela já vai conseguir ali, às vezes o cliente ou o paciente liga com dúvidas, não sabe exatamente o que precisa, ela já vai conseguir fazer uma primeira orientação e já vai dar segurança para a pessoa realmente marcar e ir lá, ver de perto, em loco, o que vai fazer. Mas o primeiro contato ali, de ter uma pessoa que entende, que sabe atender e sabe passar essa informação, é fundamental. Que a pessoa, como você falou, se está no mau dia, não está bem, acordou mal, está passando mal, ou discutiu com alguém, aconteceu alguma coisa no caminho de casa para o trabalho, e ela não estiver preparada para isso, não estiver treinada, não souber o que ela tem que falar, se ela não souber os discursos, os roteiros que ela tem que seguir, e não souber bem toda a atividade do local que ela trabalha, esse fator externo que aconteceu com ela vai influenciar no discurso que ela vai ter quando atender o telefone, quando o possível cliente, se ainda não for, ligar. Então, ela tem que saber. Exatamente. E assim, todo o trabalho que você teve antes, definir a persona, fazer a campanha, gastar dinheiro, fazer a divulgação, ela clicar num botão, entrar no baixo, clicar no botão, falar com a tua secretária, quando ela fala com a tua secretária manda ela ir passear, e aí acabou tudo aquele trabalho que você fez para trás, todo o dinheiro investido, tudo aquilo que você fez, e ainda vai sair falando mal do teu negócio. Vai arrumar uma pessoa detratora, ao invés de ser uma indicadora, vai ser a detratora. Então, a gente tem também, que ter a visão, a Márcia estava falando do Google Ads. Google Ads é para a gente aparecer com a empresa no Google.
Só que tem uma outra forma mais fácil de você aparecer com a tua empresa no Google, que pode ser paga também ou pode ser gratuita, que é o perfil empresarial do Google, o antigo Google Meu Negócio. É onde você cadastra a tua empresa, teu site, teu endereço, tudo que você tem de informação da empresa, fotos, lá tem estrelas para depoimentos e tal. Só que muitas empresas não sabem fazer isso, e eu sei que elas não sabem, e tem pessoas que cobram caríssimo para poder ajudar as empresas a fazer isso. E aí eu criei um agente chamado Perfil Empresarial do Google, onde ele vai ajudar as pessoas a criarem seus perfis e colocarem seus perfis dentro do Google para aparecer nas primeiras páginas, porque naquela primeira página, onde aparece ali um mapa com o nome da empresa, é o perfil empresarial do Google. Ali que as pessoas veem as empresas, e muitas empresas aparecem ali na primeira página só pelo Google, né? O site delas não consegue estar ali, mas o Google está. Então é importante para você ter o perfil empresarial. Aí em Portugal tem esse perfil empresarial do Google? Tem. A gente consegue usar isso. Agora, você falou, eu conheço empresas aqui que cobram caro no valor, um FII mensal para fazer isso aí. Exatamente. E aí agora você tem um agente que te ajuda passo a passo para poder fazer o perfil empresarial da tua empresa e tua empresa aparecer no Google nas primeiras páginas. Pois é. Ou seja, além de ajudar a gente a ser mais eficiente no trabalho, ganhar produtividade, ganhar tempo, ainda faz diminuir o nosso custo, que a gente não vai ter que pagar alguém específico, uma empresa que cobra caro, que você tem que pagar todo mês por aquilo. Olha, na minha visão, esses agentes, hoje, ainda não estão totalmente popular. Ainda não tem uma popularização dos agentes. Mas no futuro, todas as empresas vão precisar de agentes para poder ajudar a fazer coisas para ganhar tempo. Aqui, eu precisava, para escrever uma matéria, eu ficava 2 dias pensando o que eu ia escrever, escrevendo, corrigindo. Né? Agora eu vou lá e tenho uma inspiração, ter uma ideia de falar alguma coisa diferente e que prenda a pessoa para ler aquilo até o final. Agora eu tenho um agente que eu olho um post de uma pessoa assim, muito bacana, que ela escreveu muito bem, que está sendo muito bem curtido e tal. Eu copio o post daquela pessoa, colo no meu agente e falo assim, pega a estrutura desse post. Eu não quero saber o que a pessoa escreveu, eu não vou clonar o que ela escreveu. Eu quero a estrutura daquele texto. Aí o agente me dá a estrutura daquele texto. Fala, agora use essa estrutura desse texto e fala sobre esse assunto assim, assim, assado. Ele vai lá e, pum, me dá um negócio. Em 2 minutos eu posto meu negócio na internet, lá no LinkedIn, seja onde for. Ainda fala assim, agora faça uma imagem assim, 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 ele faz a imagem. Qual formato que eu quero a imagem? Eu quero 1x1, 4x5, eu quero 9x16, 16x9. Aí eu dou lá a medida, ele me traz a imagem. Eu salvo a imagem no agente, vou lá e pum, colo na minha rede social. Antes, eu precisava mandar para o meu designer, para o designer preparar a arte, para ele poder me entregar daqui uma semana, uma arte com aquele negócio do jeito que eu queria. E aí o texto, minha copywriter ficava uma semana também analisando como é que ia fazer o texto, para depois de eu pensava no negócio hoje, daqui uma semana eu ia postar aquilo que eu pensei hoje. Você pensa hoje, o negócio só vai nascer daqui a uma semana, 10 dias. Agora... Exato. Agora eu vou lá e o meu agente me entrega aquilo, pum, na mesma hora, 2 minutos depois eu já estou postando. Você tendo essa estrutura já daquilo que dá certo, é só ir você usando a mesma estrutura e trocando tema, trocando assunto, trocando o objetivo do que você quer com aquele texto e pronto. É aí que nasceu Narrativas Estratégicas, que é o agente de narrativas que escreve para mim. Então, assim, a outra vantagem disso tudo é que eu, por exemplo, antes eu ia fazer uma série, igual estou fazendo uma série com 50 agentes. Eu já fiz 10. Esses 10 eu já programei no LinkedIn para todo dia, 9 horas da manhã, ele entrar com uma dessas. Eu não preciso mais fazer nada. E quanto tempo, Marcelo, demorou para fazer 10? Eu demorei para fazer 10, meia hora. Meia hora eu fiz 10 textos com imagem para postar na série. Imagina, meia hora. Meia hora. Antes eu ficaria 2 dias para fazer uma dessas aí. Então, olha quanto tempo eu estou ganhando. E aí, quando as pessoas olham para mim e falam, Márcio, como você consegue organizar um negócio global
Por que ele é global, Márcio? Ele é global porque ele fala todas as línguas. Todas as línguas que tem dentro do ChatGPT, se você falar em português, ele vai falar e responder em português. Se você falar em árabe, ele vai responder em árabe. Se você falar em japonês, ele vai responder em japonês. Se você falar em francês, ele vai responder em francês, alemão em alemão, por aí vai. Então, ele é um negócio global. Ele serve para qualquer lugar do mundo. E aí perguntou, como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue desenvolver sites? Como é que você consegue fazer lives? Como é que você consegue falar com as pessoas que são teus clientes de mentoria? Tudo isso sozinho. Eu falei, não estou sozinho, eu estou com 100 agentes me ajudando. É como se eu tivesse 100 colaboradores que não descansam, não dormem, não reclamam, não fazem cara feia quando eu peço para fazer um negócio meia-noite. Então, assim, ele está ali para me ajudar. Então, ele aumentou muito a produtividade. E a gente está vendo aí, quanto mais o tempo passar, nós vamos ter empresas com uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, que tem um rendimento de empresas que teriam 50, 100 pessoas antigamente. Cada vez, a tendência já vem sendo, né? As empresas já vem de alguns anos as empresas serem mais enxutas. Sim. E agora vai ser muito mais. Muito mais. Porque... Aí entra aquele negócio que a gente falou, não vai tirar teu trabalho? Depende. Porque a minha copywriter, eu não estou mais com ela, o meu designer não estou mais com ele, eu tenho um agente que faz o design, eu tenho um agente que faz as copies. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas antes eu fazia uma copy, agora eu faço 30 e testo as 30 mais rápido do que a pessoa que fazia uma. Então, quer dizer, aí, seguindo o nosso caminho aqui, nós temos uns agentes estratégicos. Aí tem aqui, ó, automações N8N, ChatGPT, lançamento global, mentor estratégico, perfil comportamental, agentes táticos, conteúdo viral, enriquecimento de leads, criador de playbooks, SWOT com Enneagrama, mentores de crescimento com inteligência artificial, painel de controle é a nossa metodologia dashboard do marketing, SEO para inteligência artificial, Márcia, porque as pessoas não estão pesquisando mais no Google, as pessoas estão pesquisando na LLM. SDR, que é o pré-vendedor, ele trabalha em 2 telas ali. Em uma tela, ele identifica quais são as respostas que o teu atendimento está fazendo, e aí ele vai te mostrando o caminho e orientando as perguntas que você vai fazer para o teu cliente. Então, se antes você ficava perdido em entender qual pergunta fazer, agora ele te direciona a pergunta de acordo com o que ele identifica no perfil da pessoa. Depois a gente tem a persona comportamental. Não é só uma persona, mas sim o comportamento da persona também é visto. Depois a gente tem a parte de mentores de lançamento. Customer Success, lançamentos globais, funis de lançamentos, ferramentas IA 360 para você entender como que você lança. E o que a Márcia gostou desse aqui, né, Márcia? Planejamento estratégico, que ele te ajuda a planejar aí. Sim, porque eu acho assim, a gente pensando, né, agora, principalmente nessa época, final do ano, a gente está pensando, né, o que eu preciso fazer em 2026 para melhorar meu negócio, para eu crescer, para o que toda empresa precisa fazer, avaliar como foi o ano passado, o que eu preciso fazer no próximo ano, como é que eu tenho que me organizar. Então, esse é o momento do planejamento estratégico. Isso aí. Márcia, eu estou num dilema aqui. A gente mostra quanto que custa isso tudo ou a gente deixa as pessoas entrarem lá no nosso site para ver? E agora é uma dúvida cruel. Será que a gente mostra ou não mostra? Eu estava pensando aqui que a gente podia mostrar, porque esse preço que está aqui é o preço que a gente está trabalhando aqui no Brasil. E essa página aí é a página que foi feita para o Brasil em português e a gente está fazendo isso aqui. Mas a gente meio que tentou equiparar o que seria esse valor aqui no Brasil em euros, para que as pessoas pudessem pagar em euros. E a gente em breve vai estar disponibilizando um link aí para as pessoas comprarem em euros, mas elas podem comprar através desse link aqui, escolhendo que está em Portugal, que ele vai transferir para euros, se eu não me engano. Sim, transfere, sim, testei aqui. Então, o que a gente está oferecendo para vocês? São mais de 50 agentes, tudo isso que a gente falou aqui, a gente está 1 hora e pouco falando aqui para falar de 50 agentes. Então, assim, esses agentes eles vão te ajudar nas áreas de marketing, vendas, retenção, desenvolvimento pessoal, campanha de mídia paga, como que usa a inteligência artificial, tudo isso vai fazer parte desse pacote. De bônus, eu vou te dar um agente que vai fazer o planejamento estratégico da tua empresa.
E o preço que a gente está disponibilizando aqui é um preço anual, é uma assinatura anual. Então, você vai assinar, vai ficar 1 ano usando isso aí, sem que você precise pagar mensalidade. Para isso, a gente chegou no ecossistema soia anual com esse valor aí de R$ 4.997. Ele custava dos 12.597 somando os agentes, e agora ele está disponibilizado por 4.997. Aproximadamente 800 euros, que a gente estava vendo ontem, né, Márcia? Exatamente. Aproximadamente 800 euros por aí. Então, para você ativar, você clica aqui, ativar o Soia, e você vai cair na página do Hotmart, e na página do Hotmart, até clicar aqui, ó, vai cair nessa página aqui, aí aqui em cima, ó, nesse cantinho aqui em cima aqui, está escrito ali, alterar país. Se você clicar ali e colocar aqui Portugal, você vai ter lá o valor de 1.047 euros ano, já com a IVA inclusa ali, que tem que entrar esse imposto aí, que a gente sabe que tem que entrar esse imposto. Uhum. Então, assim, para você ter acesso a esses 50 agentes, pensa comigo. Se você tem 50 agentes, você tem 12 meses. Você divide aí 4.997 por 12, você vai chegar num valor. Depois você divide esse valor que você chegou por 50, que são os 50 agentes que você tem direito. Você vai chegar a um valor que é quase menos do que R$10 por agente por mês para você ter acesso a todos esses 50 agentes. Ou seja, eu não sei se esse é o valor que a gente deveria cobrar, porque eu não tenho concorrente e eu sem ter concorrente. Ainda digo mais, Márcio, para aqui em Portugal, esse valor não paga nenhum custo de um funcionário ganhando salário mínimo, porque você tem o salário mais os encargos. Então é menos do que um mês de um funcionário. E aqui a gente tem 50 agentes para cuidar de diversas áreas. Você tem 50 mentores cognitivos. O que eu digo mentores cognitivos? Porque eles já passaram da época do operacional. Eles não fazem o operacional para você, eles estão ali para te dizer o que você tem que fazer da melhor forma que ele busca por padrões dentro da inteligência matemática que tem dentro de um agente LLM, que é o ChatGPT. Então, com essa visão, é que você vai ter a solução dos seus problemas. Ah, Márcio, mas eu não queria comprar todos os agentes. Eu pensei nisso, Márcio, sabia? A pessoa, às vezes, não quer comprar 50 agentes. Ela não quer. Beleza, tá bom. Fiz esse negócio aqui, ó. Para a pessoa que quer comprar um agente avulso, ela vai ter o valor de 197 por cada agente. Esse valor mensal. Se ela fizer um plano trimestral, ela vai ter o valor de 441, onde cada agente sai por 147. Uhum. E se ela fizer o valor semestral, ela vai ter o valor de 582 por 6 meses, onde esse agente sai por R$ 97. Então, de acordo com o tempo que você vai usar os agentes, você vai diminuindo o custo dos agentes, de 197 por 97 nessa oferta aqui de semestral. Então, se você for pagar mensal, é 197. Trimestral, 147. Semestral, 97. Que daria 197 por um mês, 441 por 3 meses, 582 por 6 meses. Aí, 582, eu acho que, se eu não me engano, deve dar uns 100 euros, né? Por aí. Por aí, 100, 100 menos. Aí vai sair 100 euros por 6 meses de um agente. Aí você escolhe, dentro desses agentes todos que nós mostramos para vocês, qual agente que você gostaria de usar. E aí, assim, eu não sei o que você tem aí na tua empresa. Eu não sei se você busca entender sobre metas e objetivos. Eu não sei se você tem dificuldade de fazer a precificação dos teus produtos, a parte de heavy ops. Eu não sei se você entende muito bem quais são as ferramentas que você pode usar dentro do teu negócio para agilizar o teu negócio, que seria a parte de DevOps. Então, assim, cada uma dessas etapas, cada uma dessas partes que tem aqui dentro, cada um desses sistemas que eu criei, ele vai te ajudar em algum momento da tua empresa. Em algum momento você vai precisar de algum agente desse. E quando você conversar com o agente cérebro, ele já está programado para te indicar um dos 50 ou mais agentes que eu mandei para ele, o PDF com todos os agentes lá.
E é isso que a gente queria passar para vocês aí hoje. E eu convidei a Márcia para ser nossa representante de Portugal, com muito prazer e a confiança total que eu tenho na Márcia. Eu acompanho o trabalho da Márcia há muitos anos. Eu sei que a Márcia é uma pessoa responsável, eu sei que é uma pessoa atuante, eu sei uma pessoa que está sempre buscando levar conhecimento para as empresas, fazer com que as pessoas tenham o melhor resultado na vida delas, e o Soia é para isso, ele foi criado para te ajudar a ter melhores resultados. E eu queria que a Márcia fizesse aí uma palavra final e o convite para as pessoas de Portugal para entrarem em contato com a Márcia para resolver aí qualquer problema que você tenha de dificuldade aí na obtenção dos nossos agentes, e te dar boas-vindas, Márcia, que a gente tem uma parceria duradoura e de muito sucesso. Se Deus quiser, porque, olha, Márcia, primeiro eu quero agradecer o seu convite, eu fiquei muito honrada em ser aqui a representante em Portugal desse seu sistema, que realmente é revolucionário, e o que eu quero aqui é fazer com que as empresas aqui cada vez mais entendam a necessidade de precisa ter esse sistema para serem mais produtivas, para serem mais enxutas e para terem melhores resultados. Então, esse é o meu grande objetivo aqui. Eu até deixo aqui que as empresas de Portugal que quiserem conhecer, quiserem saber como é que funciona, como é que faz, o que tem, o que não tem, entrar em contato aqui comigo. E eu vou querer também que os meus clientes também façam parte disso. Então, eu acho que esse ecossistema vai entrar muita gente, vai crescer muito, porque ele é muito propício nesse momento que a gente se encontra hoje. Sim, eu acho que a gente está vendo a inteligência artificial muito no começo ainda e tendo muita dificuldade de entender o que ela pode ser capaz de fazer. Algumas pessoas menosprezando a inteligência artificial, dizendo que a inteligência artificial ela é vista como um eletrodoméstico. Assim, desculpa, mas a gente não está falando aqui de um robô que limpa o chão, que varre o chão, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma mudança total de mentalidade empresarial, onde você tem, a partir de agora, agentes que atendem as pessoas como um ser humano mesmo, falando com essas pessoas mais inteligentes do que um ser humano. A gente está vendo aí agentes indicando outros agentes que resolvem dores melhores do que ele, para que as pessoas possam entender. Esses agentes que eu criei, onde eu tenho a parte de desenvolvimento pessoal, eu tive o zelo de falar com eles o seguinte: se você identificar depressão, ansiedade, qualquer coisa que tenha nesse sentido, você interrompe o que você está falando e indica um profissional para essa pessoa procurar um médico, procurar um profissional da área, porque você não é o cara, você não é o médico, você não vai receitar nada, você não vai indicar nada, você vai estar aí para poder mudar a mentalidade das pessoas, poder levar as pessoas a terem mais foco naquilo que elas... Porque as pessoas hoje elas começam uma coisa aqui, ela anda até 10 passos, aí 10 passos depois alguém oferece uma outra coisa, ela vai mais 10 passos para lá, depois ela tem que voltar mais 10 passos para cá para continuar indo mais 10 passos para lá, aí vem outra, oferece outra, ela vai mais 20 passos para lá, volta 20 passos para cá e vai... Ou seja, você nunca tem foco numa coisa só, véio. Por isso você não tem resultado. Você não tem foco. Aí você fala, mas eu vou botar todos os ovos no mesmo cesto. Você vai botar um ovo só no mesmo cesto até você dar certo com aquele ovo. Quando você der certo com aquele ovo, aí você já tem um capital, você já tem sucesso, você já está com aquele ovo caminhando, aí você começa a pegar outros ovos de outros lugares e fazer o que você tem que fazer. Não sair fazendo coisas assim para cima, para baixo, perde o foco aqui. Porque quanto mais coisas você faz, menos foco você dá para cada coisa. E lembrando que só floresce aquilo que você dá foco. Então, você tem que dar foco em uma coisa. Quando esse estiver florescendo, estiver já funcionando sozinho no automático, você tem que começar o próximo item. Realmente isso é fundamental. É exatamente assim que eu penso. Então, os agentes eles te ajudam a ganhar tempo. Eles te ajudam a você entender sem estudar. Porque a maioria das pessoas compram curso, e isso é estatística, a maioria que compra os cursos não assistem os cursos. Não. E aí, dado, então, não se pode dar. E aí, quando você tem
um sistema de agentes que, ao invés de você ter que estudar, você já aplicar a solução que ele está te dando. Ah, Márcio, mas os LLMs, elas alucinam, assim também como os seres humanos alucinam. Às vezes a gente faz coisas que a gente não pensa que ia fazer. Porém, a gente só alucina a inteligência artificial quando a gente faz uma pergunta ruim, quando a gente faz um contexto ruim. Agora, você não precisa mais de contexto para isso, você não precisa mais de pergunta para isso, porque o sistema que eu criei já está pronto para te fazer as perguntas, para te levar para um caminho que eu sei para onde que você tem que ir. Então, e aí, quando você chegar lá, ele vai te ajudar a resolver aquelas coisas ali, mas mesmo assim ainda está escrito lá embaixo do chat GPT. Preste atenção, porque pode ter alguma coisa errada. Então, não estou dizendo que é 100% de você ter acerto. Não, pode ter alguma coisa errada, de acordo com o que você respondeu. Aí ela pode ter interpretado de forma diferente, mas você precisa estar ali atento, olhando. Será que é isso mesmo? Contesta, pergunta de novo, faz novamente a pergunta se você tiver dúvida, porque ela vai te orientar ou ela vai se corrigir porque ela entendeu errado, ela entendeu aquilo de forma equivocada. Então, não é dizer que é 100%, não é 100%, é 99% de certo que você vai ter resultado com isso daqui. Agora, se você com isso daqui na mão começar a usar isso aqui, você se torna desleal com o teu concorrente. Por isso que eu falo, Márcio, o valor do investimento para esse ecossistema, para o que ele vai te dar de retorno... Sim, é exatamente isso. É você brigar com o cachorro morto, porque o teu concorrente vai ficar assim, sem saber de onde veio a traulitada. Por quê? Porque ele olhou para aquilo e falou, não entendi nada. E você está ali com 50 ajudantes te ajudando a entender como que você melhora isso, como que você melhora aquilo, que você melhora aquilo. Que se você fosse fazer cursos dispersos, você ia gastar o triplo, ou 4, ou 5, ou 10 vezes mais do que você está gastando para ter acesso a um conhecimento que a própria internet está te dando, a própria inteligência artificial está disponibilizando para você. Então, quer dizer, as vantagens são, nesse momento, então, infinitas. Por quê? Porque não tem ninguém usando isso ainda. Eu às vezes, fico rindo, as pessoas falam da inteligência artificial, que o prompt é isso, que o prompt é aquilo. Gente, o prompt é só o beabá, é o começo, como se você estivesse aprendendo a ler e escrever com a inteligência artificial. Os agentes são como se você tivesse passado para o ensino médio. E quando você tem um ecossistema de agentes, você está na faculdade. Você está aprendendo a trabalhar com o negócio. Você está usando aquilo para trabalhar. E quando você aprender a fazer seus próprios agentes para resolver seus problemas de tarefas repetidas, isso vai ficar muito mais fácil ainda para que você possa fazer os seus próprios agentes para resolver as tuas dores com a tua experiência embarcada dentro desse agente. É o caso da Márcia. A Márcia trabalha há quantos anos já com essa parte de desenvolvimento pessoal? Ela criando um agente dela que tem conhecimento dela, com conhecimento da internet toda ali à disposição, ela vai amplificar o trabalho dela, só que ela vai entregar aquilo para o cliente dela de 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele vai ter uma Márcia dentro do telefone dele 24 horas por dia, 7 dias na semana. E é assim que funciona. Então, Márcia, se pede da galera aí para a gente finalizar, a gente falou quase 1h30, mas tá bom, eu também. Para mim passou rápido, nós falamos sobre... Para mim também. Leva até um susto aqui que foi tanto tempo, que a gente tinha falado já até 1h, já estamos 1h, está aqui mostrando 1h19 agora. Já está quase 1h30 a gente falando aqui, mas o papo é tão legal e é tão assim, intuitivo que a gente está falando sobre coisas que a gente... É tão fácil falar sobre isso, porque é uma coisa que a gente gosta e que a gente usa, então se torna tão simples, né? E tão fácil, né, de falar. Sim. É muito bom. Dá tua mensagem final aí para a gente poder finalizar aqui e agradecer a todos que participaram, as pessoas que se inscreveram lá no LinkedIn, as pessoas que vão ver isso aqui no futuro, as pessoas que vão olhar isso aqui lá não sei que ano, vendo que foi a primeira live que a gente fez de um lançamento do Soia Global, que começou por Portugal e que vai se expandir aí por outros países, inclusive já estamos com a agenda para os Estados Unidos, para Espanha. Você lembra da Andréia? Sim, você falou, Andréia Prisco, sim. Conversei com a Andréia, a gente vai marcar uma reunião aqui, vamos entrar na Espanha também, e a gente vai
tá caminhando aí para poder desenvolver isso juntos aí, tá bom? Muito bom. Deixar aqui o recado, pessoal aqui de Portugal, que quer saber como pode usar o Soia para melhorar o seu negócio, a sua empresa. Entre em contato aqui comigo, que a gente vai fazer tudo, eu, Márcio, para que a sua empresa seja cada vez mais produtiva e você consiga cada vez mais ter mais lucro na sua empresa. Esse é o nosso grande objetivo. Isso aí, Márcia. Gratidão pelo teu tempo aí, gratidão por encampar com essa campanha aí em Portugal com a gente. Vai ser um prazer aí começar a atender os portugueses e entender melhor como que a gente pode adequar talvez alguns agentes ao mercado de vocês, que tem coisas que são diferentes daqui do Brasil. A gente aqui usa muito WhatsApp, a gente usa muito aqui rede social, a gente usa muito Instagram, muito TikTok. Eu preciso entender melhor como que é feito em Portugal, e nossas conversas vão me ajudar a entender um pouco mais como que são as coisas aí em Portugal, entender um pouco mais do que as pessoas precisam, que elas possam ter uns agentes que resolvam alguns problemas, dores que elas tenham. Mas uma coisa eu garanto, o marketing digital, as vendas e a retenção é uma coisa universal. Não importa em qual país você está, porque você vende para a gente. E se você vende para a gente, você precisa entender como que você impacta o comportamento daquelas pessoas. A gente sabe que na China é através de um aplicativo que eles pagam as coisas. A gente sabe que no Brasil as pessoas usam o Pix. A gente sabe que na Índia algumas pessoas usam uma coisa parecida com o Pix para fazer pagamento. Cada país tem sua peculiaridade, mas quando você pensa no geral, você vende para pessoas que têm comportamentos específicos, que veem a inteligência artificial, a internet, as compras online, tudo isso com uma cabeça diferente umas das outras, mas todas elas vão passar por tudo isso que eu estou mostrando aqui, porque isso é universal. Isso até o nome das coisas é OKR. OKR é um nome em inglês. Usado no mundo inteiro. Ele já é feito assim para poder as pessoas terem uma língua mundial para ter o entendimento sobre aquelas coisas que a gente está fazendo. E eu só usei essas coisas porque são termos das que a gente usa em marketing e vendas, mas se você entrar no agente, ele não vai falar assim com você, ele vai falar de forma natural e vai fazer perguntas que você vai responder achando até que ele nem vai entender o que ele está falando. Daqui a pouco ele te dá uma solução, tu fala, ué, como assim? Não tinha pensado nisso ainda? E aí vai fazer com que você tenha melhores resultados na empresa de vocês aí. Sejam bem-vindos, portugueses. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos que participaram, todos que se inscreveram. Vamos ficando por aqui. Márcia, eu vou me despedir aqui e aí, depois, se você quiser, a gente fala depois que eu terminar aqui, tá bom? Tá bem, tá ótimo. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, fizemos o nosso lançamento aqui do Soia em Portugal. Convidamos a Márcia para falar com a gente, para que ela pudesse trazer aí os conhecimentos dela e quem é a pessoa que está responsável pelo Soia em Portugal. A Márcia, se eu não me engano, está em Braga, mas a gente tem a Márcia como representante em todos os lugares de Portugal. Eu fiz convite para as pessoas aqui de várias áreas de Portugal, Lisboa, Porto, Aveiro e por aí vai. São pessoas que estavam conectadas na minha rede. Eu nem convidei pessoas de segundo, terceiro, não. Convidei da minha rede, de primeiro, que estão dentro da minha rede. E dessas pessoas, 50 e poucas pessoas se inscreveram para assistir ao vivo aqui com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. E um abraço aí para todos e vida longa ao Soia Portugal. E, se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa para comemorar junto ainda. Sejam bem-vindos aí à primeira turma que vai poder ter acesso a isso aí, que participou dessa live. E compartilhem com as suas redes aí para que a gente chegue mais pessoas. Beleza? Você falou com o Márcio Canto e com a Márcia Bastos. Um abraço, seja feliz, sucesso!